Você sabia que a maior história de todos os tempos começa com um ato de amor absoluto e um sacrifício incompreensível? A história de Jesus Cristo não é apenas uma história sobre o passado. Ela é uma história de redenção e esperança para o presente e o futuro de cada um de nós. Imagine um homem que tinha o poder de salvar o mundo, mas escolheu, por amor, tomar sobre si o peso de toda a dor e sofrimento da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, que curou os enfermos, ressuscitou os mortos e deu vista aos cegos, também enfrentou a traição, a dor insuportável da cruz e a morte. Mas a história não termina aí. E você precisa conhecer o final dessa jornada, que não é apenas de sofrimento, mas de vitória. Fique conosco até o final e veja como essa história pode transformar a sua vida. Não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar este vídeo, porque a mensagem de hoje é uma das mais poderosas e emocionantes que você vai ouvir. Quanto mais pessoas conhecerem o amor e a ressurreição de Jesus, mais vidas poderão ser tocadas. Nos momentos que antecederam o cumprimento de sua missão, Jesus sabia que o tempo de seu sacrifício estava se aproximando. Durante a última ceia, ele se reuniu com os discípulos para compartilhar a refeição da Páscoa, o que seria o marco do fim de sua jornada terrestre. Quando partiu o pão e ofereceu o vinho, ele declarou: "Este é o meu corpo e o meu sangue, dados por vós." O significado profundo desse gesto estava além da compreensão dos discípulos naquele momento, mas seria mais claro após sua morte. No entanto, uma notícia triste permeou a mesa. Jesus revelou que um deles o trairia, e todos os olhares se voltaram para Judas, que, sem hesitar, se levantou e saiu para cumprir a traição. Naquela noite, depois da refeição, Jesus e seus discípulos se retiraram para o jardim do Getsêmani. Ali, ele orou angustiado, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o sofrimento iminente, mas entregando-se à vontade divina. Jesus sabia que seu sacrifício era necessário e, com o coração cheio de amor, aceitou o que estava por vir. Essa história de sacrifício e amor nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Você está se sentindo distante de Deus ou em um momento de dificuldades? Jesus já passou por tudo isso para nos mostrar o caminho da superação e da esperança. Se este vídeo está tocando o seu coração, não se esqueça de deixar um curtir e compartilhar com alguém que também precisa dessa mensagem de esperança. Ao fazer isso, você espalha essa história de amor e mais pessoas podem ser tocadas pela transformação que ela pode trazer. Não deixe de compartilhar o amor de Jesus com o mundo. Enquanto Jesus orava, suas palavras eram repletas de dor, mas também de entrega e confiança no plano do Pai. Ele sabia que o sofrimento seria indescritível, mas também tinha plena consciência de sua missão: restaurar a humanidade para o relacionamento com Deus. Seus discípulos, exaustos, adormeceram, incapazes de vigiar com ele. De repente, Judas apareceu com uma multidão armada e, com um beijo traiçoeiro, entregou Jesus às autoridades. A cena foi marcada por um misto de desespero e traição, enquanto os discípulos se dispersavam, aterrorizados, temendo o que aconteceria em seguida. Jesus foi levado, sozinho, para enfrentar a acusação de ser um falso Messias, em um julgamento que desconsiderava a verdade. Ele foi levado até Caifás, o sumo sacerdote, onde enfrentou falsas acusações e zombarias. Mas Jesus permaneceu em silêncio, cumprindo a sua missão sem retaliar. Sua calma e dignidade diante das falsas acusações eram um reflexo de sua profunda fé e confiança no propósito divino. O julgamento de Jesus continuou em meio à noite, enquanto a multidão se reunia para exigir sua condenação. Quando ele foi apresentado a Pôncio Pilatos, o governador romano não encontrou culpa alguma nele. No entanto, a pressão da multidão foi demasiada, e Pilatos, temeroso de um levante, cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. Antes de ser levado à cruz, ele foi açoitado e zombado pelos soldados romanos, que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o ridicularizaram como se fosse um rei, tudo isso enquanto ele suportava a dor e o sofrimento sem protestar. Jesus,
o Rei da paz e da justiça, estava prestes a sacrificar sua vida por aqueles que o desprezavam. Ele foi forçado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém, sob olhares de zombaria e desprezo. Mesmo assim, ele seguia com dignidade, sabendo que cada passo o aproximava da redenção para toda a humanidade. Ao chegar no Gólgota, Jesus foi pregado na cruz entre dois criminosos. A dor física era imensa, mas ainda maior era o peso espiritual que ele carregava ao tomar sobre si os pecados do mundo. As pessoas ao redor zombavam de sua condição, desafiando-o a descer da cruz se realmente fosse o Filho de Deus. Mas Jesus, em sua humildade, não respondeu às provocações. Em vez disso, ele orou pelo perdão daquelas pessoas, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Seu sacrifício era a resposta para o pecado da humanidade. O céu escureceu, e a terra tremeu no momento da sua morte, como se a criação estivesse em luto pelo Filho de Deus que havia dado sua vida. Mas, antes de morrer, Jesus exclamou com voz firme: Está consumado. E, com essas palavras, ele entregou seu espírito ao Pai. O impacto da morte de Jesus foi profundo. Quando ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus estava agora aberto para todos. A terra tremeu, os mortos se levantaram, e muitos ficaram atonitos diante do que acabavam de testemunhar. Enquanto isso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia. Os líderes religiosos, temerosos de que o corpo fosse roubado, colocaram guardas no túmulo, acreditando que sua história terminaria ali. No entanto, o que eles não sabiam era que a história de Jesus estava apenas começando. O terceiro dia chegou, e algo milagroso estava prestes a acontecer. Na manhã do terceiro dia, as mulheres que haviam seguido Jesus de perto foram ao túmulo para ungir seu corpo, mas ao chegarem, encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Diante disso, um anjo apareceu e anunciou: Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Maria Madalena, emocionada e incrédula, se afastou para contar aos discípulos, mas, no caminho, teve um encontro pessoal com Jesus. Ela o reconheceu, e ele, com um sorriso, a instruiu a contar aos outros que ele estava vivo. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente, e os discípulos, inicialmente incrédulos, foram aos túmulos e encontraram as provas de que ele estava vivo. O medo deu lugar à alegria, e a dúvida foi substituída pela certeza de que a morte não tinha mais poder sobre Jesus. A ressurreição de Jesus foi um evento que mudou o curso da história. Ele apareceu aos discípulos em várias ocasiões, dando-lhes instruções claras de que a missão deles estava apenas começando. Ele comissionou-os a pregar o Evangelho a todas as nações e a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo após sua ascensão ao céu, Jesus prometeu que estaria com eles todos os dias, até o fim dos tempos. A ressurreição de Jesus, além de ser um triunfo sobre a morte, representava a vitória sobre o pecado e a promessa de vida eterna. Quando ele subiu ao céu diante dos discípulos, eles ficaram maravilhados e maravilhados, mas também cheios de confiança no cumprimento da missão que ele lhes confiara. A missão de Jesus, apesar de sua ascensão ao céu, continuou através de seus discípulos, que foram inspirados pelo Espírito Santo a espalhar a mensagem de salvação ao redor do mundo. A morte e a ressurreição de Jesus marcaram o início de uma nova era, uma era de graça e redenção. A história de Jesus não terminou com sua ascensão, mas começou uma revolução espiritual que impactaria as gerações futuras. Sua vida, morte e ressurreição mostraram o profundo amor de Deus pela humanidade, e a promessa de sua volta nos dá a esperança de um futuro glorioso. A vitória de Jesus sobre a morte não é apenas um evento histórico, mas uma realidade transformadora para todos aqueles que o seguem. Ele venceu a morte para que todos nós pudéssemos viver. Se você chegou até aqui e foi tocado por essa história de sacrifício e ressurreição, imagine o poder que ela pode ter em sua vida.
Não deixe de curtir este vídeo se você acredita na transformação que Jesus trouxe ao mundo. E compartilhe com seus amigos, porque quanto mais pessoas souberem dessa mensagem de esperança e redenção, mais vidas podem ser mudadas. Não fique de fora dessa jornada de fé. Clique em seguir para continuar a receber mais histórias que podem tocar o seu coração e fazer a diferença na sua vida.